Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos para mais uma das nossas aulas de exercícios, ok? Hoje nós vamos ver os exercícios referentes a pirâmides. Bem, nós temos uma lista de exercícios, né? Eu passei para vocês e eu vou resolver a questão número 5 dessa lista. A questão número 5 diz o seguinte: a área lateral de uma pirâmide quadrangular regular de altura 4 metros e de área da base 64 metros quadrados vale. Ok, pessoal, então a pirâmide da questão é uma pirâmide de base quadrangular, né? Quadrangular regular. E ele fala que essa pirâmide tem altura igual a 4 metros. Então, 4 metros aí de altura. E ele também diz que a área da base vale 64 metros quadrados. Então, a área da base, 64 metros quadrados. Ok? Então, observe que com essa área da base, como a base é um quadrado, e eu tenho o valor da área da base, tem como eu saber quanto é que vale cada ladozinho dessa base. Tá certo? A área do quadrado, né, que no nosso caso é a área da base, é lado ao quadrado. Né? Então, a área da base aqui vai ser lado ao quadrado, tá certo? Então, a área da base é 64 igual a lado ao quadrado. Uma potência, né, ela vai para o outro membro, fazendo aí o radical. Né? Então, o nosso L aqui vai ser a raiz quadrada de 64. Então, nós encontramos aqui que o lado dessa pirâmide é exatamente 8, né? A raiz de 64 é 8. Na verdade, seria mais ou menos 8, mas como a gente está trabalhando com medidas a gente só pega o valor positivo. Então, sabemos agora que esse ladozinho aqui mede 8 metros. Ok? O que a questão quer é a área lateral. Tá? A área lateral. Observando a pirâmide quadrada, né? Ela é composta por 4 triângulos. Né? Esses triângulos são triângulos isósceles. Então, vamos nos focar a esse triângulo aqui que está nessa face aqui. Ó, tá? Nessa facezinha aqui. Não vou riscar para a gente poder visualizar melhor. Ok? Então, a altura da pirâmide é 4 metros. E aqui, dentro da pirâmide, nós podemos formar um triângulo retângulo. Fazendo aqui, ó, o apótema da base e o apótema do triângulo. Relembrando aqui, né, o apótema da base é o segmento que sai do centro da base até o ponto médio do lado, tá certo? E o apótema da pirâmide é o segmento que sai do vértice da pirâmide até o ponto médio do lado, tá certo? Então, como ela é uma base quadrada, né, esse lado aqui, né, essa aresta aqui também vai medir 8 metros, e a metade dela mede 4. Então, o apótema da base mede 4. Ok? Então, olhando para o triângulo de dentro, você tem a altura medindo 4, tá? E um dos catetos medindo 4. Tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, tem como eu achar aqui, ó, o apótema da pirâmide. Tá? O apótema da pirâmide. Por que vai ser importante o apótema da pirâmide? Porque vai me permitir calcular a área desse triângulo aqui. Eu vou fazer base vezes a altura desse triângulo. E a altura desse triângulo é justamente o apótema. Então, se eu calcular esse apótema, calculo essa área, multiplico por 4, porque são 4 desses triângulos, né? Teria aí a nossa área lateral. Tá certo? Então, calculando esse apótemazinho aqui, como é um triângulo retângulo, esse apótema ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, apótema ao quadrado vai ser 16 mais 16. Apótema ao quadrado igual a 32. Então, o nosso apótema vai ser a raiz quadrada de 32. Ok?
Como não tem raiz exata, né, a gente pode fazer pelo menos uma simplificação aqui, né, que é decompor esse 32 em seus fatores primos, aqui dá por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, dá para dividir por 2 que dá 2, dá para dividir por 2 que dá 1. Feito aqui a decomposição, aí você faz o seguinte, o apótema vai ser a raiz quadrada, aí você agrupa de 2 em 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes, sobrou só um 2, vezes 2, certo? Então, o nosso apótema aqui vai ser... Aí, o que for elevado ao quadrado vai cortar com o sinal da raiz e vai para fora da raiz. Então, tira esse 2 aqui, tira esse outro 2. Então, esse 2 e esse vai para fora, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, fica 4 do lado de fora. E dentro da raiz continua esse 2. Então, está aqui o apótema. É 4 raiz de 2. Ok? Continuando. Agora eu vou calcular a área do triângulo lateral, tá? A área desse triângulozinho aqui, ó. Calcular a área desse triângulo, tá? Se eu calcular a área desse triângulo, basta eu multiplicar por 4, eu terei a área lateral. Então, a área do triângulo, a formulazinha não é base vezes a altura dividido por 2. E nesse triângulo eu tenho a base mede 8, a altura mede 4 raiz de 2, né? Isso dividido por 2. Esse 2 eu vou reduzir aqui, ó, dividindo com esse 4 aqui, sobra 2. 8 vezes 2, 16. Então, a área desse triângulo é 16 raiz de 2, certo? 16 raiz de 2, a área de um dos triângulos. Agora, por fim, né, finalmente chegamos à área lateral. Tá? A área lateral é 4 vezes a área de um dos triângulos, porque é composta por 4 triângulos. Então, 4 vezes 16 raiz de 2. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes 16, 64 raiz de 2. Aqui é a resposta aqui que nos interessa, ok? A área lateral. Então, a partir do momento que você entender aqui a questão desse triângulo interno e dos apótemas, tanto da base quanto do apótema da pirâmide, você consegue aí desenrolar boa parte dos problemas de pirâmide, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é a questão 9 lá do nosso TD, que diz o seguinte: uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura mede 8 centímetros e a aresta da base mede 2 raiz de 3. O volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é... Ok, pessoal, então tá aí a nossa pirâmide, uma pirâmide hexagonal de altura 8 e a aresta da base 2 raiz de 3. Então, o que a questão quer é o volume, tá? Ok? Então, para eu achar o volume de uma pirâmide, eu preciso aí da área da base e vou multiplicar essa área da base pela altura e vou dividir por 3, tá certo? Então, como eu já tenho a altura, resta-me encontrar a área da base, tá certo? A base é um hexágono. Um hexágono, você pode... Aliás, um hexágono, no caso do hexágono regular, né, ele é dividido aqui internamente. Você pode fazer essas divisões aqui e você vai encontrar 6 triângulos equiláteros, certo? 6 triângulos equiláteros. Então, cada um desses triângulos aqui são triângulos equiláteros, triângulos que têm os 3 lados iguais, tá certo? Então, basta eu calcular, né, achar a área de um desses triângulos aqui, multiplicar ele por 6 e está aí resolvido o nosso problema. E para encontrar a área de um triângulo equilátero, eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso do valor do seu lado. E nós temos esse lado. O valor do lado do triângulo é 2 raiz de 3. Então, cada uma dessas medidas aqui, ó, vale 2 raiz de 3. Então, para eu calcular a área desse triângulozinho aqui, que é um triângulo equilátero, eu vou usar a formulazinha, né? Lado ao quadrado,
raiz de 3 sobre 4. Tá? Uma formulazinha que a gente fez uma revisãozinha durante a aula. Então, lado ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 3 ao quadrado, certo? Vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. 2 raiz de 3 ao quadrado, né? O quadrado de um produto, você eleva esse ao quadrado, que dá 2 ao quadrado é 4, e raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, tá? Vezes raiz de 3, que é esse raiz de 3 que está fora, tudo isso aqui dividido por 4. Esse 4, lógico, né, vai embora com esse. Então, a área de um triângulo é 3 raiz de 3. Ok? Só que a base não é só um triângulo, né? A base são 6 triângulos desse. Então, a nossa área da base vai ser 6 vezes 3 raiz de 3. Então, a nossa área da base é 6 vezes 3, 18. 18 raiz de 3. A área da base. Certo? Agora, vamos calcular o que realmente a questão quer. A questão está querendo o volume dessa pirâmide. Tá certo? Agora, como eu tenho uma área da base, que é 18 raiz de 3, vezes a altura, que é 8, tudo isso dividido por 3. Tá? Lógico, há várias maneiras aqui, né, caminhos matemáticos para reduzir isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse 18 com 3, vai me sobrar 6. 6 vezes 8, 48. Então, o nosso volume vai ser 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? 48 raiz de 3 centímetros cúbicos é o volume dessa pirâmide hexagonal. Vamos lá para a nossa próxima questão. Bem, nossa próxima questão é a questão 11. Questão 11 lá do nosso TDzinho de exercícios. A questão 11 diz o seguinte: um grupo de esotéricos deseja construir um reservatório de água na forma de uma pirâmide de base quadrada. Se o lado da base deve ser 4/5 da altura e o reservatório tem capacidade para 720 metros cúbicos, qual deverá ser a medida aproximada do lado da base? Ok, pessoal, então essa é a nossa imagenzinha, tá? É uma pirâmide de base quadrada, pirâmide regular, em que a aresta está medindo, né, 4/5 da altura. Ok? E ele nos dá também o volume, dizendo que o volume é 720 metros cúbicos. Então, vamos aqui aplicar a formulazinha do volume para ver o que a gente encontra, tá? É o que a questão dá. Então, vamos lá. Nosso volume para uma pirâmide, a área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3, certo? Então, o volume, ele está me dando aqui 720. Então, 720 é igual à área da base vezes a altura, dividido por 3. Okay? Vou multiplicar aqui o meio pelos extremos. Então, eu vou ter aqui que a área da base vezes a altura vai dar aqui 720 vezes 3. Tá? Estou multiplicando aqui o meio pelos extremos. 720 vezes 3 dá 2.160. Ok, então eu encontrei aqui que a área da base vezes a altura é 2.160. Eu nem tenho área da base, nem tenho altura. O problema não me deu nenhum desses dois itens, tá certo? Mas eu tenho aqui, né, o valor da aresta da base, né, de um dos lados do quadrado aqui da base. Se eu for fazer aqui a área da base, vai ser lado ao quadrado, né? Porque trata-se de um quadrado aí, já que é uma pirâmide de base quadrangular regular. Então, a área da base vai ser lado ao quadrado. Ele me dá o lado aqui como sendo 4/5 da altura. Vamos levar isso ao quadrado, né? Não estaremos errados em fazer. 4/5 ao quadrado. 4/5 de H, né? 4/5 da altura elevado ao quadrado. Então, a nossa área da base
vai ser, elevando isso aqui ao quadrado, ó, em cima vai me dar 16h ao quadrado, tá? E embaixo 25. Pronto, eu encontrei isso daqui para a área da base, certo? E encontrei isso daqui como sendo a área da base vezes a altura. Observe que eu tenho aí duas equações e tenho duas incógnitas. Toda vez que você tiver o número de equações igual ao número de incógnitas, como é o caso, dá para você encontrar as duas incógnitas. Se você tiver duas equações e duas incógnitas, três equações e três incógnitas, né? Se tiver o número de equações igual ao número de incógnitas, facilmente você descobre as duas. Basta você substituir, né, uma incógnita na outra equação. A área da base não é isso daqui, então eu vou substituir aqui. Estou trabalhando com essas duas equações. Vou substituir essa área da base aqui. Ó. Então, é a área da base vezes a altura. A área da base é 16 ao quadrado sobre 25. Aqui, ó, a área da base vezes a altura, tá? Ó, igual a 2.160. Ok? Efetuando essa multiplicaçãozinha aqui, eu vou ter aqui, ó, 16h terceira, tá? Se eu fizer essa multiplicação aqui, dá 16h terceira, que é h ao quadrado vezes h, dividido por 25, igual a 2.160. Aqui, meio pelos extremos, eu vou ter aqui 16h terceira, que está multiplicando 1, vezes 25 vezes 2.160. Isso aqui dá 54.000. Ok? Passo 16 para lá dividindo. Eu vou ter aqui h terceira igual a 54.000 dividido por 16. Então, aí h terceira vai ser 3.375. Isso daqui é a mesma, o h, né, vai ser a raiz cúbica de 3.375. Tá? Se ele é o cubo, então passa como raiz cúbica. O que vai me dar aqui um h igual a 15. Tá? Se você multiplicar 15 vezes 15 vezes 15, vai dar 3.375. Então, eu achei o h. Tá? Eu achei o h. O que a questão está querendo, né, é que você me diga quanto é o lado da base. Tá? Então, eu achei aqui a altura. Voltando para cá, ó, voltando a área da base vezes a altura. Pronto. A área da base pode ser aqui, né? A área da base vezes a altura. Eu tenho a altura. Não seria aqui. Ele aqui é o lado, né? Eu poderia pegar isso daqui. Ou isso daqui fica até mais simples. Se eu pegar essa parte aqui, ó. Se eu pegar essa parte, diretamente logo essa parte aqui. Tá? Vou pegar essa parte aqui, ó. Eu achei a altura, juntando as duas equações aqui. E ele está dizendo que o lado, que é justamente o que a questão está pedindo, né? A questão que é o lado é 4/5 da altura. Então, 4/5 de quem? De 15. Tá? Então, o lado aqui vai ser, eu posso reduzir aqui, né? Esse 5 com esse 15. Aqui fica 3, está dividindo por 5 e por 5. E 4 vezes 3 é igual a 12. Então, fica aí como sendo 12 metros, tá? 12 metros. Ok? Então, era uma questão não tão simples, né? Mas que basta você seguir o que você sabe, né? Ele deu o volume. Então, coloca aqui na área do volume e vê o que é que você encontra. Né? A área da base. Né? A área da base é lado ao quadrado. Então, você utilizou isso daqui. E nós tivemos que fazer um sistema aqui entre essas duas equações. Então, o lado aí que ele está pedindo é de 12 metros. Ok? Valeu, pessoal. Por hoje era só. Até a próxima. Tchau.